Oi pessoal, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Roma Antiga. Continuando então a nossa série de vídeos sobre história geral, no último vídeo a gente falou sobre Grécia Antiga e eu comentei com vocês que essa sociedade, essa civilização está dentro de um período chamado de Antiguidade Clássica e não é diferente com Roma. A grande questão é que em Roma é uma civilização que dura muito mais tempo e que tem tipos de governos diferentes. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da origem desses povos. Esses povos eles surgem mais ou menos ali na Península Itálica, onde até atualmente hoje é Roma, e a gente tem duas ideias diferentes sobre a origem desses povos e sobre a fundação da cidade de Roma. Primeiro a gente tem a explicação histórica da origem de alguns pastores latinos e sabinos que circulavam pelos territórios ali próximos a Roma e que fundaram a cidade a partir do crescimento dessa população. Essa é a explicação de origem histórica. Tem um outro mito de origem, o mito fundador da cidade de Roma, que é muito mais divertido. A história é a seguinte: existiam dois irmãos, Rômulo e Remo, que eram filhos de Marte e de Réia Silva. Lembra Marte, deus da guerra, certo? Então guarda essa informação aí que ela é importante. Essas duas crianças elas acabaram sendo raptadas e abandonadas num cesto colocado num rio. E eles acabaram sendo encontrados por uma loba. Essa loba acabou criando essas crianças que depois foram encontradas por alguns pastores. Resumindo a história, o Rômulo acabou assassinando seu irmão Remo e teria sido o primeiro rei, o fundador de Roma. Por que eu disse que era importante a gente entender a origem dessas crianças, né? O fato deles serem filhos de Marte dá a entender que eles já tinham um sangue guerreiro, já tinham essa ideia expansionista e militarista. Algo que vai ser muito característico dos romanos ao longo do tempo. Então esse mito também ajudava a explicar um pouquinho dessa ideia guerreira, dessa ideia expansionista dos romanos. Bom, como eu disse, a civilização romana tem muito mais duração do que a civilização grega. A gente sabe que mais ou menos ela foi fundada em 753 a.C. e teve a duração até 476 depois de Cristo. Então isso mostra que foi um período, uma duração muito maior. Até porque os romanos tiveram tipos de organizações políticas diferentes ao longo do tempo. São 3 tipos e eu vou explicar para vocês depois direitinho cada um deles. Primeiro, Roma foi uma monarquia, depois uma república e, finalmente, um império, certo? Bom, a gente vai começar a falar então da monarquia. Esse período é o que os historiadores têm menos fontes históricas. A gente sabe algumas coisinhas ali a respeito disso. A gente sabe que por ser uma monarquia, foi um governo de um monarca, de um rei. E foram ao todo 7 reis que a cidade de Roma teve. E esses reis acabavam executando leis ou criando leis, administrando a cidade de forma geral, mas tinham o seu poder limitado pelo Senado. Então essa instituição política vai acabar tendo como componentes os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram os proprietários de terra, os mais antigos fundadores ali da cidade de Roma. Além do Senado, a gente também tinha a Assembleia, que era composta por cidadãos romanos em idade militar e que acabava votando as leis do Senado. Então a gente tem 3 instituições no período monárquico: o rei, o Senado e a Assembleia. Beleza? O problema foi que estes reis que eu comentei com vocês acabaram sendo muito autoritários e tentando submeter o seu poder ao poder do Senado. O Senado, que era composto por esses patrícios, proprietários de terra, acabou não aceitando essa dinâmica e vai depor o rei em 509 a.C. e instaurar uma república. Então aí a gente entra em outro tipo de governo. E o que seria uma república? República em latim significa coisa pública. Significa que as pessoas que estão ali no poder representam o povo e que ficam um determinado período no poder, certo? O problema é que nesse momento em Roma apenas os patrícios estavam no poder, essa classe, essa elite proprietária de terras. Então isso vai ser muito importante para a gente entender. É o Senado que vai impor a República e é o Senado que vai estar dentro de todas as instituições. Falando em instituições, como a gente tem uma mudança de governo, mudam também as instituições. Então o Senado agora se torna o órgão máximo da República. É claro,
Foram os patrícios que tiraram o rei, são os patrícios que vão ser os representantes maiores ali da população. No Senado você tinha a votação de leis, a administração da cidade, a parte administrativa e financeira também. Depois do Senado a gente vai ter a magistratura, que era composta também por patrícios, e dentro da magistratura a gente tem vários cargos diferentes. Tem os censores, os edes, os questores. Cada um desses magistrados vai ter uma função diferente. Então alguns vão cuidar de fazer o censo da cidade, outros vão cuidar da parte administrativa, outros das finanças. Então cada magistrado desses tinha a sua função específica e eram cargos muito importantes. Então Senado e magistratura. E por último a gente vai ter ainda a Assembleia, que tinha como objetivo escolher os magistrados dentre os patrícios, certo? Essa ideia dos patrícios serem os donos do poder incomodou muito as outras classes sociais. E aí a gente entra na parte aí da sociedade romana. Durante o período da República, a pirâmide da sociedade ela era dividida assim. Lá no topo da pirâmide, os patrícios, como eu já disse. Abaixo dos patrícios, a gente tinha os plebeus, que eram muitas vezes pequenos agricultores, comerciantes e artesãos. Dentro da classe dos plebeus, a gente vai ter os clientes. Era como se fosse um tipo de plebeu. Esses clientes, eles trabalhavam para os patrícios em troca de favores, já que eles não tinham a propriedade de terra. E abaixo dos plebeus, a gente vai ter quem? Os escravizados. Quem eram escravizados lá em Roma? Ou você tinha alguma dívida, então você era um escravizado por dívida, ou se você fosse um derrotado, um vencido de guerra, como era de costume nessa parte aí da antiguidade, certo? A escravização vai ser, durante muito tempo, a base da economia da sociedade romana. Esses plebeus que não tinham participação política, que eram homens livres, que queriam mais direitos, vão acabar se revoltando contra os patrícios, já que eles não tinham nenhum cargo dentro das instituições. São várias lutas, são várias revoltas e pressões a partir ali da ideia de entrar nesse governo, e vai chegar um momento que os plebeus vão ameaçar sair da cidade. Inclusive eles vão acabar se escondendo ali num monte próximo de Roma e vão ameaçar, vão dizer para os patrícios: olha, a gente não vai voltar enquanto vocês não derem um cargo político para a gente. Claro que os plebeus eles eram muito importantes dentro da economia ali da sociedade romana. Então os patrícios vão acabar aceitando, trazendo os plebeus de volta e dando alguns cargos políticos para esses plebeus. O primeiro cargo e o grande cargo mais importante vai ser chamado de tribuno da plebe.